Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários e hoje a gente vai começar uma série nova. Na verdade, vocês já tiveram um gostinho dela, né, na semana passada, né, que é as vídeos versus chat GPT. Qual que é a ideia disso? A gente usar a ferramenta que a gente já discutiu aí nesses últimos vídeos que está aparecendo de inteligência artificial, né? No início aí, pelo menos por enquanto, vamos usar o chat GPT mesmo para auxiliar a gente nos nossos estudos, na nossa evolução, né, no nosso aprendizado. Porque assim, antes de começar, né, dar uma informação bem importante, não sei se é óbvio para todo mundo ou não, né, se estiver sendo óbvio aí, me desculpa. Mas pessoal, o ChatGPT, ele não é uma inteligência, tá? Assim como as outras coisas que estão aí aflorando, né, hoje no mercado. Né? Ele é basicamente uma engine lá que utiliza o contexto que as palavras e os termos lá foram usados, né, na base de dados deles e vai, né, sugerindo e construindo textos, tá? Então, eu vi um vídeo lá que explicava sobre inteligência artificial que eu gostei muito da analogia, mas eu coloco ele na descrição, tá? Que ele faz uma analogia com aquele sistema de autocompletar do celular, né? Que você começa a escrever e ele vai sugerindo a próxima palavra. Óbvio, né? Que infinitamente mais simples, né? Mas ele é basicamente esse o mecanismo. Então ele não pensa, tá? Ele não cria nada, ele não bola nada. Ele pega tudo que está na base de dados deles, tem lá 500 gigabytes de texto, tem a Wikipedia inteira, sabe, sei lá mais o que, tá? E ele analisa todo esse contexto, que os termos, que as palavras, que as coisas foram utilizadas. Tá? Então, quando a gente né, faz perguntas e tal, ele vai gerando esse texto automático, né, baseado em tudo que tem nele. Então, daí a gente já tira a informação que, assim, não adianta chegar para ele e pedir dica de empresa para investir, tá? Eu vi que tem gente fazendo conteúdo na internet, né, imaginando que vai ser assim que vai funcionar, né? Calma lá, tá, pessoal? Não vai funcionar tanto como não funciona vocês ficarem pedindo dicas e vendo dicas por aí. Ele vai puxar lá do contexto dele uma empresa qualquer e tal. E, enfim, não tem nada de diferente de especial, tá? Ele não tá pensando, analisando uma empresa e te dando ali, né, uma análise crítica de um ativo, né? Se você, mesmo que você burle ali os mecanismos que ele tem de proteção. Não, ele só vai pegar o que tem na base de dados dele ali e cuspir em palavras, tá? Então não é assim que você vai usar esse tipo de ferramenta, tá? Agora, para quem sabe, né, utilizar o que ele tem a fornecer, extrair, tirar as dúvidas, pensar. Se você fizer a parte criativa, a parte de pensar, a parte de analisar, ele te ajuda muito com a parte braçal, com as informações e dá um casamentinho legal. Então, vamos começar aqui a brincadeira e espero que vocês, né, vão entendendo aos poucos, a gente vai gostando, que eu vou evoluindo, né? Essa é uma proposta, né? Hoje, primeiro vídeo aí, mal testei direito, nem sei direito onde nós vamos terminar esse vídeo, né? Mas, enfim, é um negócio interessante pra gente testar, para trazer temas legais pra gente discutir aqui com quem assistiu o vídeo ontem, né? Das perguntas. Com as perguntas, deu para detectar que vocês precisam reforçar os conceitos e tal. Então a gente vai passar a focar mais nisso. Esse é um jeito legal da gente trabalhar, tá certo? Então, para começar hoje, o primeiro tema, assim, né, lembrando de algumas perguntas de ontem e tal, eu pensei a gente começar com o tema dos indicadores de retorno sobre patrimônio, né? Os ROI, ROIC da vida. Eu vejo que tem muita dúvida, muita pergunta sobre isso. Então vamos ver o que ele acha, vamos ver se as definições estão certas, se a gente consegue evoluir e partir adiante, né? Então vamos começar aí, né? Com ele. Explique o que é ROI, retorno sobre patrimônio. Vou começar fazendo as perguntas em português, tá? Eu sei que ele funciona melhor em inglês, mas vamos ver como as coisas andam, e de repente a gente muda ou não. Então, uma resposta rápida, grande. Então, esse chat GPT a gente está usando 3.5 aqui, tá? Deu para ver que ele evoluiu muito na estrutura das respostas, né, no tamanho, então dá para ver que, né, eles estão evoluindo bastante muito rápido. Tá? Então vamos lá. ROI, ou retorno sobre patrimônio líquido, tá? Eu fiz uma pergunta bem tosca, ele já respondeu melhor. É uma medida financeira utilizada para avaliar a eficiência com a qual uma empresa utiliza os recursos disponíveis para gerar lucros. Boa definição.
tá? Ele é calculado dividindo o lucro líquido da empresa pelo seu patrimônio líquido médio. O médio aqui vai depender do contexto, tá? Então ele puxou esse médio lá da base de dados deles. Onde você usa muito esse retorno do seu patrimônio líquido médio? Na verdade, você pode usar, enfim, depois a gente fala mais detalhes sobre isso. Mas isso aí aparece muito em indicador de banco, tá? Porque nos bancos você tem, assim, né, a contabilização do patrimônio diferente, tem o crédito e tal. Então, em bancos, você vai ver métricas nesse sentido aqui, tá? Retorno médio e tal, o ROI, né, ou umas subdivisões. Mas, enfim, tá ótimo essa definição aqui. Você vê que ele foi on point, tá? Avaliar a eficiência com qual uma empresa utiliza os recursos. Por quê? Olha só, vamos pensar um pouco. Eu estou pegando um lucro líquido, tá? E dividindo pelo patrimônio líquido. O que isso me quer dizer? Eu sempre falo para vocês que quando vocês pegarem um indicador, qualquer indicador, tá? Ele não é um número que foi ali cuspido e... Vamos pegar aqui a Apple, por exemplo, e dar uma olhada no indicador dela. Então você vai olhar os números aqui e tal. O ROI tá aqui, né? Profitability. Aqui em inglês dá uma travada aqui. Mas enfim, temos aqui o ROI da Apple. Aí você vai olhar lá e falar assim, nossa, a Apple é espetacular, porque ela tem um ROI muito alto. O que a grande maioria das pessoas aprendeu? Quanto mais alto, melhor, né? Mas não é bem assim, tá? Tanto que esse ROI aqui, ele é absurdamente alto, tá? Mas, enfim, voltando aqui para nossa conversa. Por que quanto mais alto é melhor? Porque, olha só, eu tenho, né, uma relação que eu estou no numerador um lucro líquido e no denominador o patrimônio da empresa. Quanto mais alto o ROI, será quanto mais alto o meu lucro líquido for em relação ao patrimônio líquido. É o patrimônio da empresa, vou colocar assim, tá? Então, é óbvio que quanto mais alto, melhor, né? Eu quero mais lucro. Nosso objetivo, no final das contas, é que a empresa tenha mais lucro. E por que é interessante o lucro em relação ao patrimônio, tá? Porque aqui vocês têm que pensar de uma maneira progressiva, tá? Ao longo do tempo. Porque de onde vem o patrimônio líquido da Apple? Como que ele apareceu lá? Né? O patrimônio líquido da Apple. Enfim, vamos abrir aqui o demonstrativo contábil dela. No ano 2022, não faz diferença. Blá, 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 parabá, parabá, parabá. Balance sheets. Aqui, ó, aqui nós temos ativos, passivos, patrimônio líquido. Como é que isso tudo veio parar? Isso aqui não começou no dia zero, assim, né? Criação dos tempos, boom, de uma vez apareceu tudo. Não, pessoal, isso aqui foi sendo construído ao longo do tempo. Então, se a Apple tem lá 20 bilhões de dólares em caixa, né, na conta bancária, é porque ela foi lucrando durante anos e anos e anos e foi acumulando isso na conta bancária. Se ela tem títulos, né, de investimento, mais 20 e poucos bi, é porque ela tinha muito caixa e ela foi fazendo ali uns investimentos, alguns títulos e tudo mais. Né, os recebíveis é decorrência direta da operação lá, do quanto ela vende, tal, tem quanto você receber. Então, tudo aqui, estoque, tudo. Tá? Tudo que tem, os passivos também. Então, o patrimônio líquido, as pessoas tendem a ver ele de uma maneira estática, porque de fato o patrimônio líquido é uma foto de como a empresa está naquele momento, no dia 31, lá no final do período. Eu nem sei qual que é o final do período aqui da época. Tá? Mas no dia, vamos supor que seja 31 de dezembro de 2022, era isso aqui que ela tinha. Mas o mais importante, tá? Não é você bater o olho e falar, tem 23 bi de caixa. É como esse caixa chegou lá. Por quê? Porque a Apple lucra pra cacete, vai no lucro um caminhão de dinheiro desde os anos 2010 em diante, quando os smartphones, né, ganharam o mundo, tá? Geração de caixa, que tanto faz, lucro líquido, geração de caixa e tudo mais. Então, esse lucro absurdo que ela foi tendo ao longo do tempo proporcionou ela aí construindo esse patrimônio. Então, voltando para nossa definição, tá? Por que eu quero um lucro grande frente ao patrimônio líquido? Porque esse patrimônio líquido foi construído com base em investimento. Né? Então, claro, né? Dinheiro em caixa é o dinheiro que está lá para ser usado, mas o imobilizado que ela tem, né? Ou mesmo intangível, foi dinheiro que saiu do caixa da empresa e entrou ali, tá? Então, quanto mais alto é o meu ROI, teoricamente, tá? A gente tenta explorar um pouquinho isso aí.
teoricamente, a empresa, para cada dólar ou cada real investido, ela consegue gerar mais lucro. Então, uma empresa, vamos colocar de maneira grosseira, né, com um ROI alto, né, ela gera mais lucro para cada dólar, cada real investido do que uma empresa de ROI baixo. Então, essa é a ideia por trás do indicador. Contudo, tem vários perhaps aí no meio, tá? Então vamos lá, o que ele continua falando? Contextualiza sobre patrimônio líquido, representa o valor residual dos ativos. Aqui, ó, a gente vê que ele começa a escorregar, tá? Não é o valor residual dos ativos. O que é o valor que tem lá no patrimônio líquido? Tá? Fala, turma, mas não é isso aqui? É 20 bilhões de caixa, tanto de título, tanto de imobilizado? Mais ou menos, tá? Cada item que está aqui, ele está contabilizado de uma forma, segundo as regras contábeis. Então, dinheiro caixa é dinheiro não caixa. É isso aí mesmo que ela tem lá. Agora, por exemplo, as fábricas, né? A Apple nem tem muita fábrica, né? Mas vamos falar que aqui tem um monte de escritório dela no imobilizado, tá? Ele não é o valor que vale hoje. Não é o valor de mercado disso aí. Em geral, né? O imobilizado é o custo de construção ou de aquisição, né? Falar, construímos uma sede nova, chiquérrima lá. É quanto custou para construir, né? Que dependendo das regras vai ser amortizado, depreciado, né? No caso, uma sede depreciada ao longo do tempo. Então aqui a gente já tem um valor que não é o valor que representa de fato esse imóvel, tá? Então o grande ponto, a grande pegadinha do ROI é essa, que o patrimônio líquido de uma empresa, que vai vir, né, dos ativos menos passivos, ele não é exatamente quanto vale tudo que a empresa tem. Pode passar essa ideia, não é bem isso, tá? Porque cada item que está lançado aqui tem alguns que são o valor certinho, tem alguns subvalorizados, outros supervalorizados. Então, um imóvel que a empresa tem provavelmente está subvalorizado, tá? Porque a tendência é que isso valorize e tal, está lançado como custo de aquisição e ainda tem depreciação. Agora, por exemplo, um intangível, uma marca que a empresa comprou ou, né, investiu e tudo mais, tá? O que acontece? Ele provavelmente não digo, mas tem muitas chances dele estar subvalorizado. E vamos supor que eu tivesse a marca Apple lançada aqui. Não tem, porque é uma marca interna, né? Ela não foi comprada, ela foi desenvolvida dentro. Vamos supor que a Apple tivesse a sua marca lançada como intangível. Mas com certeza a marca de verdade ia valer muito mais do que o intangível que está ali. Né? Porque a marca cresceu ao longo do tempo, ganhou mais fãs, né? Tem mais reconhecimento e tudo mais. Então, olha só, no balanço patrimonial a gente tem coisas que estão lançadas pelo valor que elas realmente valem, caixa. Tem coisas que estão muito subavaliadas, muito ou pouco subavaliadas, por exemplo, pode ser um imobilizado e um imóvel e tal. E pode ter coisas que estão muito. Desculpa, o imóvel tá. Tá subavaliado. Na verdade, eu dei dois exemplos de coisas subavaliadas, né? Como seria uma coisa superavaliada? Sei lá, você comprou, fez aquisição de um negócio, uma fábrica, né? Que foi ficando obsoleta, que foi ficando, né? Tem coisa muito mais moderna, que não serve para produzir os novos produtos. Então, esse é um exemplo de um ativo que talvez esteja super avaliado no balanço. Tá lá pelo valor de, né, aquisição, tá depreciado, mas às vezes deprecia não no ritmo que ela perde o devido valor. Tá? Acontece muito com os impairments. Você tem lá ativo tal determinado no balanço, aí você faz o teste, realmente isso aqui não vale mais tudo isso, aí você tem que lançar um impairment. Então tem coisa normalmente avaliada, subavaliada e superavaliada. Esse é o grande problema do ROI, tá? Você está calculando lucro em cima de um valor que não representa a realidade e dando um passo adiante, é difícil a gente saber um valor real. Então você poderia falar para mim, Arthur, então isso aí é fácil de resolver. Eu vou pegar cada item do balanço patrimonial e vou ver se é isso aí mesmo que vale, se tem uma estimativa de valor de mercado. Vou ajustar todo o balanço patrimonial para ter um valor patrimonial que represente a realidade. O que eu digo para você? Boa sorte, filho. Isso aqui é viável para a gente fazer e mesmo para investidor institucional, profissional. O pessoal não chega nesse ponto que é basicamente inviável de fazer, tá? Então, esse é o calcanhar de Aquiles. Você vê que aqui ele tirou um termo que, na verdade, está meio fora do contexto, tá? Essas engines aí, só para continuar a minha explicação super simples de inteligência artificial, elas puxam as palavras em contexto, mas elas têm um grau de liberdade aí para trazer um negócio meio de fora, para parecer que ela é criativa, que ela está inovando. Mas o que acontece? Em muitos casos ela coloca coisas erradas na conversa.
tá? Então, esse valor ativo residual, tá? Não é um bom termo. Valor residual dos ativos não é valor residual, tá? Como eu falei, pode ser residual alguns ativos, mas pode ser que tenha coisa super valorizada. O dinheiro é outra história, o valor que tem investido é outra história. Você pode ter um título investido que depois o valor de face dele cai com a mudança na taxa de juros, entenderam? Então, esse é o grande catch do ROI. O valor patrimonial que está lançado ali no balanço, tem muita chance dele não representar o que a empresa é de verdade, tá? Mas, ó, esse residual ele deu uma escorregadinha na casca de banana. Aqui foi muito bom. Vamos lá. O patrimônio líquido representa o valor dos ativos após o pagamento de todas as obrigações, mais conhecido como passivos. Então, é isso aqui, ó. Tem os ativos, assets, passivos, liabilities, e o patrimônio líquido, né? Termina aqui, shareholders equity, patrimônio líquido. Então, essa definição, o ChatGPT foi muito bem, tá? Em outras palavras, é o valor que pertence aos acionistas da empresa, é verdade. Mas aqui, ó, é importante ter uma noção que é um valor abstrato, tá? Não é... Muita gente acha o seguinte, ó, pega o valor do patrimônio líquido aqui, no caso, 350 bilhões de dólares, é muito dinheiro, né? E acha que a empresa tem isso aqui, tipo, numa conta. Né? O patrimônio líquido é 350 bilhões? Então eu tenho numa conta ali da empresa esse valor que é dos acionistas. Não é bem por aí, porque onde estão esses 350 bilhões? É numa conta na Suíça? Não, tá? Esse valor do patrimônio líquido é o quê? É os ativos menos os passivos. Então, onde está esse valor? Tá no caixa, tá nos títulos investidos, tá nos estoques, tá em outros títulos aqui, tá em sede, em escritório, tá em eventualmente intangível, né? Você vê que eles são bem sucintos aqui, né? Deve ter intangível aqui nesse outros. É aí que tá o valor. Então, o pessoal tem que tomar cuidado com essa interpretação também. Porque, se der tudo errado a empresa e tal, pelo menos, né, a gente liquida tudo isso e sobra 350 bilhões para cada um, né? Desculpa, aí vai dividir pelo número de acionistas. Negativo. E se você pegar o caixa e dividir, beleza. Agora, se eu pegar a sede da Apple, não sei onde lá, o que vai acontecer? Eu vou vender por esse valor que ela está lançada aqui? Vou vender por mais? Por menos? Eu vou precisar fazer um leilão e vou vender por uma fração do valor dela. E o intangível? O que você faz? Como é que você recupera o valor de intangível? Você vai conseguir vender uma... Vamos supor que a Apple acabe o negócio dela, né? Um negócio inimaginável hoje em dia. Não, acabou, ninguém quer mais e tal. Falou, então vamos liquidar a Apple e levantar a grana e distribuir para os acionistas. Como é que você vai levantar essa grana do intangível? Como é que você vai chegar para alguém, para Samsung, ó, bate na porta, Samsung, compra nossa marca Apple aí e tal, vale não sei quantos bilhões de dólares e tal. Samsung vai olhar e falar, foda-se, vocês estão falindo aí, não vou comprar nada. Então, esse conceito, né, que o valor patrimonial seria tipo um valor de liquidação, tipo residual, igual tá escrito no ChatGPT, não é bem assim. É óbvio que vai ser empresas que vai ser mais próximo e outras vai ser muito longe. Então, eu lembro numa época que, por exemplo, a Eletrobras tinha um valor patrimonial, assim, muito abaixo, desculpa, o valor de mercado dela era muito abaixo do valor patrimonial. E o pessoal ficava todo assim, então por isso que ela tá barata e tudo mais. Não, pessoal, por quê? Você vai vender como os ativos da Eletrobras? Você acha que você vai vender um monte de porcaria lá deficitária só a preço de banana, que no final foi o que aconteceu. As concessões de distribuição foram tudo vendidas a preço de banana para empresas como Equatorial, Neoenergia e tal, que hoje estão ganhando dinheiro com elas. Então, uma empresa está valendo menos que o valor patrimonial dela, não necessariamente quer dizer que é interessante, tá? Às vezes não, às vezes tá tudo sucateado, tudo não vale mais nada, não tem valor de mercado. Então aquele é um valor real, né? Um valor fictício, que não vai se sustentar. Então cuidado com essa interpretação. Aqui o ChatGPT, ele usou, e não é de estranhar, isso que eu quero destacar com vocês. Porque se ele usa o que está na base de dados deles em contexto, a galera tem essa interpretação que o valor patrimonial seria esse valor residual de liquidação e tal, né? Então, esse é o ponto. Você usa a ferramenta, ele está te explicando bonitinho no que é o ROI e tal. Só que ele traz vícios porque ele foi alimentado com vícios. E é aqui que você tem que fazer a diferença. É falar, tá, mas isso aqui esquece, né? Não posso ter essa interpretação, pelo menos não em muitas empresas. Pode ser que você tenha uma empresa que só tem, o patrimônio dela é limpo ali, caixa, estoque que dá para vender e tal. Então, essa é uma empresa liquidável.
Você levanta o caixa, vende o estoque, pega os recebíveis, paga as contas, é uma empresa mais ou menos liquidável. Agora você pega, por exemplo, a Petrobras, velho, ó, vamos acabar a Petrobras hoje, estamos vendendo aí trocentas plataformas de petróleo. Você não vai conseguir vender, vai vender uma ou outra lá e olha lá, preço de banana. Estamos vendendo todas as refinarias, a Petrobras não consegue vender as refinarias direito. Então, depende, tá? Empresa para empresa, isso vai funcionar ou não vai funcionar. Mas vamos adiante aí, que o chat GPT mesmo eu não tô usando é nada. Vamos lá. O ROI é expresso em uma porcentagem, perfeito, né? Enfim, né? Você divide um pelo outro. E aí o valor maior, o 1 é 100%, tá? Por isso que você expressa aqui em porcentagem, né? Isso é uma mera, né, convenção, tá? Poderia ser 1,456, né, o ROI, mas o pessoal prefere em porcentagem. Opa, espera aí que eu dei o play aqui no meu canal. Aí. Deixa pra lá. Vamos ver se a gente precisa usar ele aí de apoio ou não. Fornece uma medida de rentabilidade dos investimentos dos acionistas, é o que a gente acabou de explicar. Ele mostra quanto lucro a empresa está gerando em relação ao valor investido pelos acionistas. Na teoria, meu caro ChatGPT, você tá perfeito na sua teoria, mas lembra do que eu falei na prática, né? Se eu pegar esse patrimônio da Apple aqui, não é o valor que está sendo investido, é o valor lá atrás, que foi construído ao longo dos anos. Então tem essa diferença importante. Mas claro, ele está respondendo super bem conforme ele foi alimentado. Né? Quanto maior o ROC, mais eficiente e rentável considerado empresa. Acabei de falar isso mais em cima. É importante ressaltar que o ROI varia de setor para setor. Opa, legal isso aqui. Por quê? Esse é um conhecimento comum, tá? É um senso comum. Que você tem que. ROI, você só compara entre empresas do mesmo setor. De onde veio isso aí? Pergunta para vocês, tá? Eu não acabei de explicar que o ROI, ele depende muito, porque esse cara aqui, o patrimônio líquido, ele pode estar super valorizado numa empresa, subvalorizado na outra, sucateado numa. Pode ter nada de intangível, a empresa tem uma marca gigante, como é o exemplo da Apple aqui. Quanto vale a marca Apple? Putz, deve valer um absurdo. Deixa eu perguntar aqui, fora de contexto. Quanto vale a marca Apple? Ele não vai responder direito, né? Porque ele travou em 2021. Mas só pra gente usar. Blá, blá, blá. Aqui, ó. Ele jogou um número. Tanto faz. 263 bilhões de dólares seria o valor da marca Apple, né? Estimada como relatórios, estimativas de 2021 e tudo mais. Cadê esses 200 bilhões de dólares? Eu pergunto para vocês. Onde está no balanço patrimonial? É um ativo intangível a marca Apple? Com certeza, é um intangível. Onde ele está lançado? Onde ele está lançado? Não está, né? Porque já expliquei isso em outros momentos. Quando você só lança intangível no balanço, quando você tem uma precificação é, concreta. Então, o que acontece? A marca Apple foi desenvolvida dentro da empresa. Tá? A empresa surgiu com a marca Apple e hoje é um absurdo. Então, uma estimativa como essa aqui não é o suficiente para você fazer um lançamento contábil. Né? A contabilidade ela não se contenta com estimativas, você tem que ter um grau de confiabilidade grande naquele valor. Então, ativos intangíveis que simplesmente, né, existem na empresa, mas não foram, né, enfim, já vou chegar lá na explicação, eles não são lançados. Então, esse valor da marca da Apple não está lá no balanço patrimonial. Não tem esses 200 ou qualquer outro valor lá lançado, tá? Porque quando você lança um valor de marca no balanço, quando você consegue ter uma medida concreta do valor dele, e quando eu tenho uma medida concreta do meu valor, quando eu faço uma aquisição, alguma coisa do tipo. Então, quando você compra marcas, né, de terceiros, por exemplo, a Microsoft estava fazendo aquisição da Blizzard lá, enfim, aquisições. A Adobe fez a aquisição da Figma. O valor da marca da Figma é lançado no balanço, porque aí eu sei quanto vale, eu sei quando eu paguei para comprar ela, certo? Mas a marca Apple não está lá. Então, se eu pego e comparo uma Apple, né, que não tem um histórico grande de aquisições, uma outra empresa que foi fazendo aquisições ao longo do tempo, eu vou ver que lá eu vou ter um lançamento de intangível muito maior, de goodwill e tal, no caso, ok? Então, voltando aqui no ponto que eu levantei essa pergunta,
né? Por que que o pessoal coloca esse lance de importante? Opa, não é isso aqui, ó. Não, é essa a pergunta. Por que que o pessoal inventou essa gambiarra de setor para setor? Que você não tem empresas totalmente diferentes, como eu falei, uma sucateada, outra é subvalorizada, outra só tem dinheiro no balanço. Beleza. Então, o que que o pessoal fez para tentar encaixar o ROIC nas regrinhas? Porque a galera, pessoal, vamos ser honesto, eu tô falando a galera, não é vocês não, tá? Eu xingo vocês à vontade, mas agora eu tô falando do mercado como um todo. O mercado, ele não quer fazer essa análise que a gente faz, crítica, ponderando as coisas. Não, o mercado quer um número aqui e dizer se é bom ou ruim, se é alto ou se é baixo. Tá? O mercado também é preguiçoso. As pessoas são preguiçosas, o mercado também é. Então, para salvar um ROI que seria um indicador inútil, qual é a muleta, né? Qual é a gambiarra? Vamos comparar ROI só dentro do mesmo setor. Por quê? É uma premissa que dentro do mesmo setor as empresas tendem a ter balanços parecidos. Então, por exemplo, nas empresas de petróleo, o que, que eu vou ter no balanço? Eu vou ter navio plataforma, eu vou ter sonda, eu vou ter refinaria, né, bem intensivo em capital, não vou ter muito intangível. Então, se eu comparo só empresas dentro do mesmo setor, eu estou comparando balanços mais parecidos. E aí o ROI pode fazer sentido. Então a ideia é boa da galera, né? Mas é uma gambiarra muito mal feita, né? Eu acabei de dar um exemplo disso. Vou comparar a Apple, por exemplo, com a Microsoft. Não são duas empresas de tecnologia? Duas empresas de porte, né, comparável, duas gigantes do mundo, né, as duas empresas que eu poderia comparar, assim, né, tranquilamente. Olha a diferença do ROI das duas e olha que o ROI dela é boa. Porque se eu for ver no balanço patrimonial da Microsoft, eu espero que tenha lá, tá? Eu tô gravando esse vídeo aí meio que à medida que ele se desenrola, tá? Olha só esse lançamentinho aqui de Goodwill, tá? Que não tem na Apple. O que que é esse Goodwill? Foram as aquisições que a Microsoft foi fazendo ao longo do tempo, né? As marcas que ela foi comprando e que, por ser, né, por atender esses critérios contábeis, estão lançados lá no balanço, tá? Então, claro, tem muitas outras diferenças entre o balanço patrimonial de uma e de outra, mas aqui eu estou destacando entre uma Apple e uma Microsoft, que são no mesmo setor, que são de portes comparáveis, que seriam empresas bem comparáveis, eu tenho numa um valor gigante de goodwill, 60 bilhões de dólares, e na outra não. Então é óbvio que o meu ROI ele vai estar distorcido por natureza, porque a forma como eu contabilizo os ativos é diferente numa e na outra, tá? Por N razões. Por exemplo, a Apple é uma empresa que fez recompra de ação adoidado. Opa, Microsoft não, Apple. Eu sempre confundo o código da Apple com daquele REIT lá. Então a Apple tá recomprando ação adoidada há mais de 10 anos. Mais de 10 anos não, certinho 10 anos. Então o patrimônio líquido dela tá baixo, porque ela recomprou um monte de ação, um monte de dinheiro e saiu do caixa, né? E sumiu nas ações. Já falei bastante disso em live também, para quem não entende esse conceito da recompra. Então, para comparar o patrimônio líquido da Apple, que é 62 bi, ele é ridículo perto do que a empresa produz de resultado. Por isso que o ROI dela é um absurdo. É mais de 100%. Teoricamente, seria uma condição assim, né, impossível. Você investe $1 e ganha 1,45 para cada dólar investido. Né? Seria um negócio, né, fora da realidade. Mas por quê? Porque desse jeito de calcular o ROI, eu estou trabalhando com um patrimônio líquido que não representa a real capacidade financeira da Apple. Porque tem todo a marca Apple não está lá no balanço. Eu tenho anos de recompras que, né, foram diminuindo o balanço patrimonial dela. Né? Quem tiver dúvida sobre isso, tem vídeo que eu falo sobre isso no canal, é só procurar. Então, essa é uma muleta que não funciona. Hoje em dia, com a diversidade das empresas, vai acabar não funcionando. Tá? Porque mesmo dentro do mesmo setor, você vai ter empresas de perfis muito distintos, tá? Então, aqui é uma escorregada, não é do chat GPT, porque ele fez certinho, mas é uma escorregada no mercado como um todo, que não compreende bem esse conceito, tá? Então, esse é um ponto que, tá vendo como é que é? A resposta dele aqui, vamos terminar, pra ver.
Empresa em empresa, influenciado por fatores como estrutura de capital, perfeito. Gestão financeira, eficiência operacional. Então, assim, a gente quer descobrir isso aqui, ó, eficiência operacional, margem de lucro, o quanto que o meu investimento retorna no futuro. Só que o que nós estamos calculando com o ROI da Apple? Nós estamos calculando a recompra dela e, sei lá, uma falta de intangível, por exemplo. Tá? Então, a gente não está chegando lá, por isso que o ROI dela é meio inútil de usar. O ROI também pode ser comparado ao ROI médio de outras empresas do mesmo setor. Aí escorregou, né, filho? Outras métricas financeiras e tudo mais. Agora, esse é um erro do ChatGPT? Não, tá? Esse é um erro do mercado em geral, que faz uma avaliação rasa, né? Não uma avaliação adequada. Tá? A grande maioria, né? Óbvio, eu estou generalizando. Então, olha só, voltando aqui para a proposta inicial do vídeo, só fiz uma pergunta pro ChatGPT até agora, tem meia hora de vídeo. Tá? Você vê que ele traz uma resposta estruturada conceitualmente correta, tirando ali, né, um outro deslizezinho, mas conceitualmente correta. Mas se você não tiver essa análise crítica, entender essas pegadas e tal, o que você vai ser? Você vai ser mais um da média, porque você vai cometer os mesmos erros que o pessoal comete, tá? Então, esse é o ponto. Essas ferramentas são fantásticas, são super legais e te ajudam a gente a estudar, com certeza. Mas se você não souber o que você está fazendo, se você não conseguir contextualizar, fazer uma análise crítica, entender onde estão os errinhos, cara, ele vai te jogar para média de todo mundo, tá? E em investimento, gente, vamos ser realistas. Você quer ter um grande sucesso em investimento a longo prazo, né? Você tem que ser melhor que a média, tá? Ser só mediano, você vai cair num bolo. A maior parte das pessoas perde dinheiro. Então, se você cair na média, provavelmente você não vai ter um resultado bom, ok? Mas legal, bem legal nossa proposta. Vamos pedir para ele gerar de novo a resposta? Por quê? Porque ele tem um grau de aleatoriedade, lembra que eu falei? Então, você fazendo a mesma pergunta e gerando de novo. Ah, na verdade foi a da marca Apple. Ah, ele não gerou, né? A resposta de novo. Ah, ele gera a última, né? Quanto vale a marca Apple. Aí você vê, ó, ele muda um pouquinho aqui, mas ele tá dando mais ou menos o mesmo valor. Deixa eu gerar de novo, ver se ele muda o valor. Ele tá gerando a mesma pergunta, né? Oh, ele muda o valor. Legal. Então aqui ele puxou de outro lugar, né? Ele puxou de uma outra estimativa. Tá vendo? Interessante, isso aí, bem interessante. Então, cuidado, pessoal, para não usar errado esse tipo de ferramenta, tá? Tudo bem, isso aqui é 2020, a outra, se não me engano, acho que era de 21. Só a diferença que dá, né? Muito cuidado com esse tipo de coisa, porque ele vai puxar ali o que cair lá no algoritmo dele de contexto. Pode vir uma resposta, pode vir outra. Tem um grau de aleatoriedade, e às vezes ele puxa umas coisas nada a ver. Então tem que prestar atenção. Legal. O ROI que foi interessante. Agora vamos fazer outra pergunta. Existem indicadores alternativos desculpa, ao ROI, né? Eu já tô dando spoiler na análise de uma empresa. Ponto de interrogação. Vamos ver o que eles nos respondem. Né? Eu mostrei para vocês que o ROI ele tem problemas gravíssimos, né? A ponto de praticamente... Nossa, que respostona! Não estava esperando uma resposta tão grande. Vamos ver o que ele nos diz. Tá? Sim, existem vários indicadores alternativos ao ROI que podem ser utilizados na análise de uma empresa. Cada indicador fornece uma perspectiva. Oh, meu querido ChatGPT, perfeito! Ó, pessoal, entenda isso aqui, ó. Cada indicador fornece uma perspectiva diferente sobre o desempenho financeiro e saúde geral da empresa. Então, qual que seria a primeira pergunta que eu sei que vocês fariam se eu tivesse deixado as perguntas abertas? Qual que é melhor? Né? Se eu chego e falo, ó, esse é o ROI, você tem também ROA, ROI com I, ROIC e trocentos outros. Aí qual seria a primeira pergunta que o cara faria? Qual é o melhor? Meu chat GPT matou a pau. Cada indicador fornece perspectiva diferente, então não tem melhor. Cada um tá te dizendo uma coisa. E você tem que entender como cada um funciona para saber qual coisa que cada um tá dizendo, que aí você consegue entender, né, o que tá acontecendo. Então vamos ver o que ele nos diz. Primeiro, margem de lucro. Aqui ele deu um indicador bem diferente, né? Tudo bem, eu perguntei indicadores alternativos. Deixa eu melhorar a pergunta para ele, né? Quais outros indicadores de retorno sobre o patrimônio, além do ROI,
podem ser utilizados em uma análise. Vamos ver se ele melhora a resposta para a gente. Senão a gente volta nessa aqui. Além do ROI, existem outros indicadores de retorno sobre o patrimônio. Alguns desses incluem. Agora melhorou um pouquinho. Então, lembra lá que eu falei? Na verdade, a gente pode usar ambas aqui, porque ele fala de ROI aqui de outros. Então, como o ROI ele é meio confuso, igual eu expliquei para vocês, surgiram ao longo do tempo tentativas de melhorar o ROI. Né? Como eu falei, balanço patrimonial inteiro é uma salada, tem um monte de coisa. O patrimônio líquido não quer dizer necessariamente, né, um valor residual, terminal, ou de liquidação da empresa, igual ele colocou lá. Tá? Então tem alternativas. Quais são elas? Né? A margem não é bem isso, tá? É rentabilidade, tá no outro contexto. Mas retorno sobre ativo, como é que funciona? Né? ROA é calculado dividindo o lucro líquido pelo total de ativos. Então, o que esse indicador tem diferente do ROI? O ROI é o patrimônio líquido, ativos menos passivos. Aqui é só ativos, tá? Então, aqui o ROI ele vai te dar uma visão só contando em cima dos ativos. Então, é aqui que você tem que pensar, cara. Aqui que você tem que ser criativo, que você tem que fazer um negócio analítico. Porque quando um ROI, um ROA ou um ROI vai ser melhor, pior? Na verdade, não é melhor, pior. Vai ser mais útil, menos útil. Note que quando você tiver uma empresa que tome muita dívida, porque passivo tem um monte de coisa ali, mas vamos dizer que dívida seja um dos principais lançamentos, né? Vai ter outros passivos de capital de giro, tributários, mas isso não tende a mudar muito, né, entre empresas e tal, entre a mesma empresa, tá? Então, um grande diferencial aí vai ser dívida. Então, se eu tiver uma empresa com uma dívida grande, meu patrimônio líquido vai ser menor. Consegue entender isso? Para mesmos ativos, quanto maior a dívida, menor meu patrimônio líquido. Então, o meu ROI seria mais alto. Olha só. Então, se eu tomo dívida e invisto bastante, um indicador como o ROI ele tende a aumentar do que em relação se eu fizesse um investimento mais, né, com a minha própria geração de caixa. Vocês conseguem entender isso? Essa é outra falha do ROI, né? Porque às vezes um gestor vai lá, toma uma dívida que não precisava ser tomada, que coloca a empresa meio em risco, mas ele vai lá e dá uma bombada no indicador. Então, você pode ser induzido ao erro. O ROA, ele resolve esse problema. Porque, né, você alavancando, né, você tomando uma dívida alta e jogando tudo nos ativos, vai ter ali, claro, né, um aumento. Né? Mas, enfim, né, é uma visão muito mais limpa, tá? Agora, quando ele é ruim, né, ele é ruim justamente, pode ser nessa mesma situação, né, de dívida alta, você não está enxergando a dívida na conta, né? Então, tem vantagens e desvantagens. É uma maneira diferente de olhar o resultado, tá? Então, é aí que você tem que ficar esperto. Quando uma empresa está te mostrando ROA e tal, por que essa empresa está me mostrando ROA? É por causa disso ela maquia alguma coisa, ela mostra um lado melhor dela, ou ela chega num release e fala assim, a gente gosta de usar o ROA como indicador. Aí você vai pensar por que ela está falando isso. Faz sentido? Não faz sentido? Então isso é importante, tá? Onde o ROA, por exemplo, eu sei que vocês gostam de exemplo, né? Eu falo conceito, ninguém entende nada. Tem que dar exemplo. Onde o ROA é muito usado? Análise de banco. Por quê? Ativos, a relação do banco de ativos e passivos é diferente, né? Então, para um banco faz sentido você chegar e falar o quanto ele rende de dinheiro em cima dos ativos, né? Que é basicamente o crédito e tal, que é basicamente o negócio dele. Né? O banco não vai ter capital de giro, não vai ter dívida propriamente dita, né? Então, para bancos, por exemplo, um ROA é interessante, tá? É um indicador que pode ser usado. A gente não vê muito ele sendo usado, mas essa seria a ideia, tá? Que mais? ROI, não ROE, retorno sobre investimento. Isso é legal, tá? Porque esse é um indicador que a gente não vê muito no demonstrativo da empresa, porque esse investimento, né? O que é esse investimento? Geralmente você usa isso aqui no contexto de tipo, não da análise da empresa, mas numa análise no investimento seu, sei lá. Fui lá, comprei um carrinho de cachorro-quente por, sei lá, 10, sei lá, não custa carrinho de cachorro-quente, 10 mil reais, e ele me dá, né, 100, 500 reais de lucro por mês. Isso seria um ROI, né, baseado num investimento.
Então, isso aqui você vai ver mais relacionado a projetos dentro de uma empresa, não a empresa como um todo, porque qual é o valor de investimento da empresa? Não tem, né? Então, isso aqui sai um pouquinho do nosso escopo de né, investidor em ações, tá? Mas a gente acaba usando bastante ele, né? Quando você analisa dentro da empresa. Que mais que tem? ROIC, esse talvez seja o grande herdeiro, o herdeiro espiritual do ROI, né, ser o ROI melhorado. Por quê? O ROIC, ao invés de usar todo o patrimônio líquido, né, o E de equity de patrimônio líquido, ele tem um IC. O que é IC? Invested Capital, ou capital investido. O que é isso? É calcular dividindo o lucro pelo capital investido, que é patrimônio líquido mais dívidas, né? Então, né, quando você soma ali, né, as dívidas, você consegue ter uma visão, né, do quanto está sendo investido. Então, o ROI que ele resolve aquele problema que a gente falou lá atrás, na empresa se endividar muito para investir, né? O ROI vai ficar esquisito, mas o ROI vai chegar e vai te falar, ó, né, essa empresa está com muita, ela tomou muita dívida para investir, ele vai jogar o ROI para baixo. Então, empresas que investem muito se endividando, você pode ter um ROIC meio inflado, ou desculpa, um ROI meio inflado, mas no ROIC você vai ver a realidade. Vamos fazer um teste aqui. Eu não sei se isso funciona, tá? Mas vamos ver como é o indicador da Ambipar, só para testar, tá? Não lembro quanto é. Acaba não dá muita diferença, né? Porque ela tem outras coisas dentro do balanço e tal que acabam influenciando também, né? Mas poderia ser, talvez aí você nos seus estudos vai se deparar com uma empresa com um ROI mais alto, bem mais alto do que o ROIC, né? Empresa bem endividada, via de regra, tá? No caso aqui eu falhei no exemplo e não lembro outro exemplo de cabeça. Mas ok. Que mais? Ativo tangível, rota. Esse é pouco usado, tá? Por que existiria um rota? Por que pegar tangível? O que eu tô tirando, né, quando eu calculo ativo tangível? Exatamente, né, o intangível e, né, outras coisas. Então ele só calcula em cima de tangível, como imóveis, equipamentos, instalações. Eu tiro o intangível da conta. Então aqui você talvez tenha uma visão mais clara em empresas que têm muito goodwill, por exemplo. Empresas que têm goodwill pra cacete, tem um valor patrimonial grande, e aí você vê um ROI baixo, né? Pô, a empresa é fraca? Não, aquele goodwill tá lá e vai ficar lá para sempre, né? O goodwill, ele não é amortizado, não, principalmente lá no exterior. Então, para uma empresa com essa característica, um rota, ó, um indicador do tipo rota, talvez seja mais interessante. Esse já é mais usado, tá? Host, né? Em vez do E, aqui é ativo tangível, aqui é o que é capital empregado. Então, ele é parecido com o ROIC, né? Mas ele coloca também dívidas de curto prazo. Então a lógica ela lembra um pouco, né, a do ROIC, né? Você basicamente está utilizando, né? Você está colocando na conta as dívidas também. Tá? Que mais? Retorno sobre o capital próprio, o ROIC, né? O equity. Tá? Isso aqui eu confesso que tô meio confuso. Ele mede a rentabilidade específica do capital dos acionistas, excluindo qualquer dívida de longo prazo. Tudo bem. Vamos procurar para retorno sobre capital próprio. Tem outra coisa. Explique melhor, né? Eu tava achando que era Google. O que é retorno sobre capital próprio? Tem um outro cuidado que você tem que tomar com o chat GPT quando você estiver usando em português, tá? Que é a tradução te induzir ao erro. Isso é comum também. Não sei se não era melhor a gente fazer isso aqui em inglês já, mas eu sei que tem muita gente que ainda não. Que né, tem dificuldade e tal. Enfim, vamos tentar desse jeito aqui. Retorno sobre capital próprio, conhecido o retorno sobre equity, indicador financeiro, pelos acionistas. Tá vendo? Ele tá puxando definição de ROI, né? Patrimônio líquido, ó, ele vai falar a mesma coisa, valor residual e tal. Então, ele tá meio confuso aqui se é uma coisa diferente ou igual ao ROI. Vamos ter que tomar cuidado para não cair nessas daqui, tá? Mas, enfim, deixa para lá. Ele usou a mesma definição, basicamente, né? Muito parecido.
com a definição de ROI mesmo, né? Usando essa sigla, ROIC. Então isso aqui pode ser um problema de nomenclatura, pode ser que algum lugar da base de dados dele exista dessa forma, e aí na hora que eu perguntei em alternativa, ele achou que era um negócio diferente. Tá vendo como ele não é inteligente, tá? Ele só vai puxando o contexto, então cuidado com esses erros, ok? Agora vamos lá, vamos começar a explorar o nosso garoto. Até agora ele foi bem, né? Vamos ver lá quais são as principais desvantagens. Desvantagens do ROI e dos outros indicadores de retorno sobre o patrimônio, né? Que eu escrevi aqui. Patrimônio. Vamos ver o que eles nos dizem. Vamos ver se ele é útil para isso. Ou se, sei lá, para isso você vai precisar assistir meus vídeos, minhas lives. Vamos lá. Embora os indicadores de retorno do seu patrimônio como o ROI sejam úteis, é importante ser ciente das limitações. Vamos lá. Não considera o risco. O ROI e outros indicadores do patrimônio não levam em conta o risco associado aos investimentos. Tá, mas isso aqui é meio óbvio, né? O que ele está dizendo? Elevado, risco operacional, financeiro. É que é outra coisa, é óbvio. Isso é uma limitação do ROI, não é uma desvantagem, eu diria, né? Vocês entendem o que eu estou dizendo. Porque, você pode investir numa empresa com ROI bom, mas super arriscada. Mas não é um problema do indicador, né? Então, aqui eu acho que ele também deu uma resposta meia boca. Até agora, a resposta foram boas. Foco acessível no curto prazo. Indicadores de retorno do seu patrimônio podem incentivar as empresas a buscar lucro de curto prazo em detrimento de investimentos de longo prazo. Pode resultar em decisões de negócio que sacrificam o crescimento sustentável. Aqui, passou com nota 10. Perfeito. Assim como eu falei, a empresa pode tomar uma decisão de investimento ali, tentando, né, manipular ou de estrutura de capital, né, os seus números, os seus indicadores. Pode acontecer isso também, né? Você abrir mão do longo prazo, focar no curto prazo, você entrega indicador bom e o cara cai. Esse não é um problema só de ROI, tá? É um problema de outros indicadores. Mas perfeito, isso aqui é um negócio bem importante. Por isso que é sempre fundamental você estar olhando para a empresa. E olha que eu nem pedi para ele perguntar no contexto de investimento de longo prazo, né? Mas legal que ele puxou esse conceito aqui, muito bom. Segundo, influência do endividamento. Perfeito. Esse que eu queria que ele respondesse, que é o que a gente passou tempo discutindo aqui, né? O ROI é afetado pelo nível de endividamento da empresa. O uso de dívida pode aumentar o ROI por distribuir patrimônio líquido, mas aumenta o risco financeiro. Portanto, empresas com altos níveis de endividamento podem ter um ROI elevado, mas também estão expostas a maiores riscos financeiros. Perfeito. Essa é a resposta para colocar no quadrinho, tá? Então, o ROI não pega bem isso aí. Além toda aquela explicação que eu dei no começo de vídeo sobre os ativos e tudo mais, que isso aí eu não esperaria que ele respondesse, tá? Porque, cara, não tem na base de dados dele, ele não foi treinado para dar essa resposta. Porque o mercado em geral, pessoal, não tem essa visão que o patrimônio das empresas hoje em dia, principalmente em relação aos ativos, ele varia demais. E por que eu falei hoje em dia? Que no passado as empresas eram muito mais concretas. Então as grandes empresas, a empresa de petróleo, empresa de ferrovia, empresa disso aí, cara, hoje tem empresa de tecnologia diferente, empresa que é tudo terceirizado, que é muita satellite, empresa que faz outsourcing de produção, que não tem fábricas, tem empresa de roupa que não tem fábrica. A Apple praticamente não tem fábrica, faz tudo na China, com a Foxconn. Então, esse mundo de hoje, ele traz uma gama de modelos de empresas muito mais diversa. Então vai ter empresa com patrimônio alto, empresa com patrimônio baixo, que dá o mesmo tanto de dinheiro. E isso não quer dizer necessariamente uma vantagem, tá? Então, esse ponto, pessoal, isso vocês não vão achar no chat GPT e não é culpa dele. É culpa do mundo, do mercado inteiro que não faz esse nível de análise crítica. Agora, esse aqui, sim, né? Tem por aí rolando e ele deu uma bela resposta. Próximo, diferenças setoriais. Aqui eu já falei. Mas não é, porque isso aqui foi uma muleta criada para tentar fazer com que o ROI fosse mais útil. Porque o que acontece? O pessoal lançou o ROI legal, aí você vai ver que as empresas dão valores muito absurdos, discrepantes, né? Eu tenho uma Apple 140% de ROI e a Ambipar é 8%. Aí o cara chega e fala assim: como é que eu vou comparar isso aí? Aí criaram essa muleta, né, de separar em setores para tentar melhorar, mas é só uma muleta, né? Não é um conceito bom. Mas claro que ele responderia isso porque ele está alimentado com essas informações.
Setores de negócio têm características diferentes, como margem de lucro, estrutura de capital. Isso é verdade, isso está certo. Significa que o ROI pode variar entre os setores, dificultando a comparação. Mas qual é o problema, querido ChatGPT? E você não tem culpa disso. Que o ROI, essas características, margem, estrutura de capital e tal, requisitos de ativos, gostei desse termo, isso aqui pode variar dentro do mesmo setor também, tá? E aí, teu ROI vai por água abaixo essa muleta. Por exemplo, empresa de petróleo que eu estou usando agora. Você pode pegar uma empresa mais focada, mais asset light, tipo a PetroRio da vida, e uma empresa como a Petrobras, que é gigante, tem um monte de refinaria, que tem uma estrutura administrativa grande. Tinha muito maior antes, né? Até deu uma enxugada boa. Os retornos vão ser muito diferentes, tá? E não necessariamente tá aí a diferença de uma empresa ser melhor que a outra. Eu gosto mais de PetroRio que Petrobras, tudo bem. Né? Tipo, vocês conseguem entender? Numa tem refinaria lançada, tem um monte de coisa e tal. A PetroRio é enxutinha ali e tal. Então, essas características também variam dentro das mesmas empresas. Por exemplo, que eu dei agora, né? Uma empresa de roupas, né? Marca de roupas. Pode ter uma empresa com uma marca só que ela mesma desenvolveu, que não tem nenhum intangível no balanço. Você pode ter outra que vai fazendo várias aquisições e vai lançando um monte de goodwill no balanço. Vai ter um balanço maior. É tipo uma soma da vida. Já dá uma diferença grande. Aí uma faz tudo no outsourcing, não tem fábrica, tipo as outras as marcas da soma tradicionais. É um balanço patrimonial menor. Aí você pega uma Hering da vida que tinha produção quase toda própria. Tá cheio de fábrica, tem valor de imobilizado maior. Vocês conseguem entender como eu pego duas empresas que são no mesmo setor, que tem a mesma característica, parece tudo igual, e no balanço patrimonial as características vão ser distintas? Pois é. Então como é que eu vou comparar o ROI delas assim, seco? Né? Então, essa você não tem culpa, ChatGPT. Né? O pessoal que te ensinou errado. Próximo, ignora aspectos não financeiros, indicador de retornos, considere medidas financeiras, calcular aspectos importantes como qualidade de gestão. Tudo bem, essa é igual a número 1, né? Ok, mas isso serve para. Não é um problema do ROI, né? É só uma limitação, que ele não te dá nenhuma resposta sobre isso. Mas ok, legal a resposta, né? Em resumo, embora os indicadores do patrimônio sejam úteis, não devem ser utilizados. Olha, ele bota no quadro essa aqui também, hein? Não devem ser utilizados isoladamente, devem ser complementados por outras métricas financeiras. Parabéns, chat, você é muito bom. Vamos focar na diferença no ROI e ROIC, né? Que são os dois principais, né? Vamos colocar, explique melhor as diferenças entre ROI e ROIC. Vamos ver se ele só pega o conceito dos dois ou se ele desenvolve, vai falar que uma é melhor por causa da dívida do investimento. Vamos ver. Então ele vai conceituar, né? Dois indicadores, abordam perspectivas diferentes. Já gostei. O ROI mede o retorno em relação ao seu investimento de capital, né? Capital próprio, tá? Aí você vê que ele mistura com aquele outro conceito lá. Compara o lucro líquido, patrimônio líquido, a participação dos acionistas, mais relevante, reflete a rentabilidade. Ai, ai, ai. Te enganaram aqui também. O ROI é mais relevante para os acionistas. Isso aí vem de onde, né? Vem da teoria que o patrimônio líquido é o patrimônio dos acionistas, né? Está vendo? Como é que os erros se perpetuam, né? Então, se você erra nisso lá atrás, que o patrimônio líquido é o valor residual dos acionistas, vai errar nesse conceito aqui. Então, de novo, te induzir ao erro, ChatGPT. Por outro lado, o ROI, que mede o retorno, só incluindo o capital de terceiros. Ficou legal, né? A resposta dele ficou bem estruturada, né? Com coesão, coerência. Se fosse uma redação de vestibular lá, ia tirar nota alta. Né? Parabéns. Ele compara o lucro operacional com o capital investido, que inclui o patrimônio. Ó, cuidado com as confusões de conceito, tá? Ele puxa numa hora lucro operacional, outra hora lucro líquido. Né? Cuidado. O capital investido inclui patrimônio líquido e dívida de longo prazo. O ROI que relata a eficiência global da empresa gera lucros a partir do capital empregado, dependendo da sua origem. Pois é, mas o ponto é, isso aqui é mais interessante, né? É mais relevante para os acionistas do que o ROI. Esse que é o ponto. É o problema de você pegar o conceito clássico. Né? O conceito clássico tem falhas. Mas, opa, ele explica alguma coisinha. Vamos ver. Consideração de dívida. O ROI não leva em conta a influência da dívida. Parabéns. Assim, uma empresa pode aumentar seu ROI e aumentar o endividamento. Perfeito. Isso reduz o patrimônio líquido. No entanto, isso também aumenta o risco. Perfeito. Por outro lado, o ROI considera os dois capitais, inclui a dívida no cálculo.
o ROIC é menos suscetível a distorções causadas por menores dividir a alavancagem. Nota 10. Próximo. Foco operacional. O ROI pode ser influenciado por fatores não operacionais. Perfeito. Muito bom. Essa resposta me surpreendeu, tá? Aqui eu até, assim, ó. Esse aqui é o básico. Se ele responder só isso, eu ia achar, tá? Com essa resposta seria bem interessante. Eu falei, olha, ele comparou os dois, disse o que é e me deu uma avaliação. Ó, tem nesse ponto da diferença, que foi o que eu expliquei lá em cima. Esse aqui eu não tinha lembrado de explicar lá em cima, que ele foi no coração e mais num aspecto importante. O ROI pode ser influenciado por fatores não operacionais, isso pode distorcer a avaliação. Por que isso? Lembra que eu destaquei agora, não? Eu só lembrei agora. O ROI usa lucro operacional. Cadê? Oh, desculpa, o ROIC, né? Cadê o. Compara o lucro operacional. Eu demorei para achar. Então, qual que é o ponto? Se você tem ganhos, né, não operacionais, tipo de equivalência patrimonial e outros tipos de coisas, dependendo como é calculado esse ROIC, tá? Ele pode, desculpa, né? Dependendo se o ROIC pegar ou não no cálculo, ele pode dar diferença, tá? Então, é verdade. Tá? Ele puxou um tópico interessante que eu não tinha lembrado de comentar ou pensado nisso lá atrás. Perdas não recorrentes, pode distorcer a avaliação da rentabilidade, o ROI pode ser afetado por fatores contábeis, depreciação e amortização. Tá, mas aí você escorregou de novo, porque o ROIC também pode, né? Porque tem lá dentro do cálculo do ROIC, também tem os ativos, né? Quando você põe, né, patrimônio líquido, também vai ter. Então, isso aqui tá certo, tá? Cadê? Fatores contábeis como depreciação e amortização, que eu comentei lá no começo, tá? Só que o ROIC também pode, né? Então, leve escorregadela aqui, tá? Então, o ROIC é mais focado na eficiência operacional. Não gostei também dessa conclusão, né? Ah, não, desculpa, isso aqui é o que eu tava lendo. Ambos têm os usos, limitações e recomendáveis fatores. Tá. Vamos lá, vamos dar uma garipada nisso aqui, tá? De fato, né? Isso aqui, mais pura verdade. Isso aqui, pura verdade também, tá? O ROIC. É que o ROIC ele não é uma métrica assim absolutamente padrão, né? O que é lucro operacional? Só pode ter jeitos diferentes de calcular. Mas sendo calculado corretamente, né? Adequadamente, vamos dizer assim, tá? Ele vai te dar uma visão um pouco melhor, né? Do operacional da empresa. Agora, eu não sei se eu diria o ROIC é mais focado na eficiência operacional da empresa. Dá para fazer essa extrapolação? O que vocês acham? Né? Não sei, tá? Não sei. É uma limitação do ROI. Que quando você tem resultados avulsos ali, equivalência patrimonial, resultado de reavaliação de ativo, que tem aí nas empresas de imóveis lá, tipo aquela log que a gente analisou e tal, né? Um ROI bem calculado tiraria aquilo da conta, tá? Agora, você diria, o que você acha aí, que o ROI é focado na eficiência operacional? Para mim, não. Para mim, a grande diferença dos dois tá em utilizar o capital de terceiros no cálculo. Então, não sei se eu faria essa conclusão. Mas interessante ele trazer esse ponto. Gostei dessa resposta. Né? Uma resposta bem legal. Né? Vamos ver o que vocês mais gostam e o que o ChatGPT acho que menos vai poder ajudar. Né? Então, dê exemplos de empresas em que a análise utilizando o indicador ROI pode, né, induzir o investidor ao erro. Vamos ver o que ele vai responder. Será que ele vai voltar nesses conceitos ou ele vai nomear, né? Embora o ROI seja um indicador que, caso que ele pode levar a interpretações equivocadas, blá blá blá. Olha só, empresa altamente endividada, a gente já tinha visto, a gente já discutiu isso. Empresa com baixa margem de lucro. Interessante isso, né? Uma empresa com margem de lucro baixo pode ter um ROI alto porque opera com altos níveis de alavancagem financeira. Tá. Mas aí não é esse o ponto, né, meu querido? Porque, tudo bem, uma empresa com margem de lucro baixo pode ter um ROI alto com alavancagem? Ok, mas é o problema não é na margem baixa, tá? Então, eu não gostei desse item aqui. Porque tem empresas excelentes que rodam com margem baixa. A gente já falou bastante disso aqui.
né? Tem como a empresa ser muito boa e usar isso a seu favor como uma vantagem competitiva, rodar com margem baixa. Então, essa resposta aqui eu não gostei, tá? Empresa com alta volatilidade de lucros, que operam nos setores voláteis e com flutuações significativas dos lucros, podem ter um ROI variável ao longo do tempo. Tá, mas aí o ROI não tem nada a ver com isso, né? Olhar apenas o ROI pode ter uma visão completa. Tá, né? Ele tá considerando que eu só vou pegar o ROI, pegar as empresas, listar o ROI, fazer um ordenar ali no Excel e investir nas de maior ROI. Né? Ok, eu consigo entender isso, né? Seria um resultado não recorrente ou um resultado ciclo alto. Tá, beleza. Preço com ativos intangíveis significativos. Essa foi sofisticada, tá? Essa foi uma resposta fina. O ROI não considera o valor dos ativos intangíveis como propriedade intelectual, marcas, relacionamento com clientes. Um adendo, né? Desde que eles não tenham sido adquiridos e viraram goodwill na empresa. Então é importante que eu expliquei lá no começo. Preço com ativos intangíveis valiosos pode ter um ROI mais baixo, apesar de ter um valor substancial em termos de mercado e competitividade. Perfeito. Verdade. Ah, tá. Na verdade, ele tá falando o contrário, tá? Uma empresa que faz várias aquisições seria mais o lado da Microsoft, né? A empresa faz um monte de aquisição, tem um goodwill imenso de intangível, e aí o ROI aparece baixo. Perfeito, tá? Resposta sofisticada, essa aqui. Empresas com estágio iniciais de crescimento. Empresas em estágio iniciais de crescimento por apresentar o ROI baixo ou negativo estão reinvestindo os lucros para expandir as operações. É verdade, mas isso geralmente não é no ROI que você vai pegar, né? Você vai ver uma empresa com lucro contábil baixo. Então, ó, aqui no Brasil, um exemplo de uma empresa dessas aí que o pessoal olha, mas o lucro é baixo, o price earnings é baixo, né? O PL, cadê o PL? É muito alto, mas por quê? Porque a soma ela está expandindo muito rápido ainda. Então, o lucro contábil não é uma métrica que representa bem, se bem que ele já começando a crescer, mas você vê que não é nenhum absurdo, né? 300 milhões, 300 e pouco. Quanto isso, a empresa dobrando a receita, a EBITDA triplicando, porque, né, tem muita depreciação, o resultado financeiro agora está pesando. Então, como você usa o lucro líquido no indicador, quando você tem uma empresa em que o lucro líquido não representa bem os resultados dela, vai te dar um indicador errado também. É uma outra vertente que eu até não tinha falado ainda. Para mim, os principais problemas do ROI estão no denominador, mas no numerador também, tá? Então, quando o lucro líquido não representa bem, tipo, sei lá, você tem um FCO melhor, né? O ROI teu vai estar errado. Como você poderia fazer? Um ROI custom, né? O teu ROI próprio. Aí, ao invés do lucro líquido, você vai lá e usa um FCO numa empresa dessas. Pode ser. Mas aí você tem que tomar cuidado com a reconciliação do lucro líquido do FCO. Isso é um assunto para outro dia. Mas boa resposta também, tá? Bem elaborada, sofisticada. Eu também não tinha pensado naquela explicação inicial. Parabéns. Nesse caso, o ROI pode não capturar o potencial de crescimento futuro da empresa. Olha só, em geral, muito bom, tá? A gente duas respostas de destaque positivo. Ah, uma, né, boa resposta, que é isso aqui mesmo. Essa aqui não é nem boa nem ruim, né? Só que não é específico do ROI. E uma só que eu não gostei. Essa aqui eu cheguei e não ficou boa. Mas as outras boas, tá? Bem legal. Então, olha só como o ChatGPT pode ser usado como uma bela ferramenta para você ir perguntando. Porque aqui, ó, já deu 1 hora de vídeo. Eu vou, né, encaminhar para encerramento, porque eu também não quero fazer mais 3 horas de vídeo aqui. Cara, a gente podia ficar essa conversa aqui mais muito tempo. Falar, e aí começar a perguntar outras coisas e evoluir um pouco mais. A gente só focou aqui entre vantagem e desvantagem do indicador, né? A gente podia explorar os outros indicadores, podia pegar um caso concreto, falar, uma empresa que tem muito imobilizado, o ROI vai acontecer, e ver como ele responde. Olha só como ele, no geral, nos ajuda muito, tá? Muito mesmo. Embora você tenha que ficar esperto, você não pode pegar tudo que ele cospe e anotar no teu livrinho como se fosse uma regra. Tem que ter uma análise crítica, tá? Mas que ele ajuda, com certeza. Para fechar, eu vou pedir uma coisa que eu nunca pedi para ele, né? Faça um resumo, né, das perguntas sobre ROI e indicadores de retorno sobre patrimônio, né, considerando as perguntas anteriores. Né? Faça um resumo, isso que é legal a criatividade, né? Podia colocar, faça um roteiro
Né? Vamos começar assim, eu faço um resumo. Será que ele vai botar a Apple no meio, que a gente perguntou? Vou ver o resuminho dele. O ROI, o indicador financeiro, média de rentabilidade de capital do acionista, lucro líquido, patrimônio líquido, a porcentagem. O ROI tem algumas desvantagens, pode ser influenciado pelo endividamento, o risco, não refletir adequadamente, né? Isso aqui está mais relacionado com esse aqui, item aqui, talvez. Existem também outros indicadores para utilizar na análise de empresa, como o ROI, que, olha só, ele foi lá e pegou o principal para pôr no resumo. Parabéns. Considera tanto capital próprio como capital de terceiros, levantando custo, eficiência global da empresa. Outros indicadores, como margem de lucro, retorno sobre ativos, sobre o capital, também são relevantes, beleza? Cada indicador oferece uma perspectiva diferente. É crucial lembrar que a análise financeira... Cara, bom, né? Muito bonzinho. Pô, olha só, ele puxou o ROIC, que é o mais interessante. Né? Provavelmente, na base de contexto dele, né? Deve ter mais associações de ROI com ROIC, né? Por isso. Lembra, pessoal, ele não pensa, tá? Ele não é inteligente, ele vai puxando da base. Mas o que eu queria experimentar era fazer tipo o seguinte, né? Olha lá. Com base nesse resumo e nas discussões, sabe que ele entende que nesse resumo é esse aí? Na verdade é neste, não, é nesse, tá certo, né? Elabore um roteiro de vídeo. Vamos ver se ele facilita a minha vida. Um roteiro de vídeo. Vou colocar assim em bullet points, que fica legalzinho, né? Abordando os pontos principais e, né, elaborando uma pergunta bem complexa. Questões sobre o assunto. Vamos ver o que ele cospe. Roteiro de vídeo, indicador de retorno sobre patrimônio. ROI. Introdução, apresentação do tema, indicadores, sua importância, objetivo do vídeo, vantagens, alternativas, legal. O que é ROE? Retorno sobre patrimônio líquido, rentabilidade de capital, fórmula de cálculo, explicação como é expressa em porcentagem, beleza? Não é tão relevante, enfim. Eu fiz essa explicação. Vantagens de rentabilidade, fácil de interpretar, utilizado para comparação, né, com as ressalvas que eu dei, mas dentro do universo dele muito bem escrito. O que mais? Desvantagens. Influência do endividamento, foco no curto prazo, não considera o risco. Aqui, pena que ele não pegou as melhores respostas para colocar lá, né? Essa aqui até que tá. Tá. Essa era a resposta que eu queria, né? Mas essa deve ser rara no contexto dele, por isso que ele não puxa no resuminho, né? Alternativos ao ROI. ROI que usou, né? Olha só, ele destaca o ROI num ponto e dá outros exemplos mais soltos, né? Conclusão, recapitalização, importância de considerar, incentiva os espectadores. Incentive os seus espectadores a aprofundar seus conhecimentos. Eu faço isso sempre, tá, ChatGPT? Eu sempre chego, mando o pessoal estudar, que vocês têm que fazer por conta própria, botar a mão na massa. Concordo com você. Gênero, número e grau. Consultar especialista para tomar decisão de investimento. Ok, né? Considerando o que ele tem que fazer. Vamos ver as perguntas para reflexão. Por que o ROI pode ser influenciado pelo endividamento da empresa? Como isso pode distorcer a avaliação da rentabilidade? Quais são as limitações do ROI? São perguntas básicas, né? Mas é aquela perguntinha de fim de aula para ver se o aluno assimilou. Por que é importante considerar outros indicadores? Perfeito. Como o ROI que difere do ROI, além dos indicadores financeiros, que outros aspectos devem ser considerados? Olha, parabéns, viu? Muito legal isso aqui. Eu vou começar a fazer os roteiros dos meus vídeos desse jeito. Hoje eu quero falar sobre tal coisa. Me elabora um roteiro, que aí eu vou lá e dou meus tapas e dou um joia, mas funciona muito bem. Agora, já que ele coloca aqui, tarefinha para vocês. Você consegue responder bem essas perguntas? Com segurança, sabendo o que você está falando, né? Não só reproduzindo o que a gente discutiu aqui no vídeo, mas tipo, você mesmo entendeu, internalizou. Né? Se você responde bem essas perguntas, você tem um nível de entendimento bom. Claro, a gente aprofundou aqui, principalmente na parte que eu acrescentei, né, alguns conceitos mais finos, mais elaborados e tal. Mas, cara, me surpreendeu positivamente. Gostei do primeiro Asvid versus GPT. Acho que foi, né, um belo embate esse, né? Trouxe informações, na grande maioria, muito bem feitas, estruturadas e tal. Falta aquele, né, detalhe ali fino,
mas não é culpa da engine, do chat, né? A culpa é do contexto que foi alimentado a ele. O mercado não tem, né? É por isso que, tipo, é o que eu falei no começo do vídeo. A ferramenta é muito legal. Não sei se vocês curtiram, né? Mas, tipo, essa última aqui ficou muito da hora. A ferramenta é muito legal, mas ela não substitui aquele pensamento fino ali, analítico e tal, que é o que acaba fazendo a diferença. É o que agrega valor. Então, eu acho aí, fazendo um parênteses de fim de vídeo, que essas tecnologias elas vão acabar nivelando muito a média, né? O medíocre. Porque o medíocre vai estar fácil. Não precisa ninguém para me falar o óbvio, a média. Ele me diz tudo aqui bonitinho. Mas aquele a mais, aquela sacada, aquele ponto de diferencial, aquela aleatoriedade que ele puxa e não é bem assim, ou aquele conceito que, né, é senso comum, mas na prática não é, esse não vai vir, tá? Esse não adianta procurar pesquisar lá, que não vai vir, óbvio, né? Ele não foi alimentado com esse tipo de informação. É legal, né? Gostei do primeiro vídeo aí, as Vid versus ChatGPT. Não foi bem um duelo, foi mais né, um diálogo, mas achei bem interessante, né? Espero que tenha ajudado vocês aí, contribuído com os conhecimentos de vocês sobre, não é só sobre indicador, tá, pessoal? Sobre o ROI em si, mas é sobre a análise como um todo, porque eu peguei o indicador e a gente abriu o leque, né? Por que que dá certo, por que que dá errado? Aí você tem que entender de balanço patrimonial, de contabilização de ativo, como é contabilizado intangível, que o efeito que o endividamento traz, como que é o patrimônio líquido, é um valor residual, um valor que está numa conta de uma empresa, né? Se eu liquidar a empresa, vai sobrar aquele dinheiro para o acionista, né? O meu lucro líquido, ele é o melhor indicador, ou é o lucro operacional? Qual é a diferença dos dois? O que não entra na conta? Quando que o lucro líquido não é um bom indicador? Isso é uma análise completa de uma empresa. E foram os temas que a gente discutiu aqui. O ROI foi só um pano de fundo e o ROI e o chat GPT. Tá? Então eu espero que vocês tenham, né, crescido depois do vídeo de hoje. E eu gostei. Amanhã na live do Fundamenté eu pergunto o que vocês acharam do vídeo de hoje. Beleza, pessoal? Então por hoje é só. Um grande abraço aí para todo mundo e até os próximos vídeos. Valeu!